Olá, essa aula é referente à psicologia da saúde, sétimo e oitavo semestre. O texto que nós vamos estudar hoje é do livro Psicologia e Saúde. Deixa eu olhar direitinho aqui a referência. Psicologia e Saúde, Formação, Pesquisa e Prática Profissional. Inclusive, nós já utilizamos um texto deste livro, que foi o primeiro capítulo. Hoje nós vamos estar estudando o segundo e o terceiro capítulo. O segundo capítulo vai trazer algumas definições, sobre políticas públicas, e o terceiro vai funcionar como se fosse um estudo de caso, tá? Eu não consegui deixar esse livro para vocês no portal AVA porque eu não tenho em PDF, mas quando estávamos ainda em aula presencial, eu já havia deixado na Xerox. Então acredito que muitos conseguiram ter acesso, mas eu também vou estar deixando o slide para vocês disponível no portal do AVA, que aí pode estar direcionando vocês nos estudos também, Então vamos lá, o capítulo 2 é Políticas Públicas e Sistema de Saúde no Brasil. A política de saúde brasileira é constituída como uma política social. As políticas sociais caracterizam-se por adotar um conceito de cidadania como aquele que norteará a definição de direitos e deveres nas relações entre Estado e sociedade. Então, é a obrigação em que o Estado tem com a sociedade a fim de garantir esses direitos. Tiveram alguns marcos importantes e eu vou estar pontuando alguns, como a Constituição Federal de 1988, que foi um marco regulador das políticas públicas e da participação popular nas esferas governamentais, procurando atualização nas áreas da justiça, saúde, educação, assistência social, trabalho, entre outras. Então, a Constituição Federal ela foi importante para as políticas públicas de modo geral, na educação, assistência social, e claro, a gente vai focar mais na política pública voltada para a área da saúde. Outro marco importante foram as leis orgânicas da saúde, número 8.080 e 8.142 de 1990, que fixam os fundamentos valorativos, organizacionais e políticos. E depois eu vou estar falando um pouquinho sobre esses fundamentos, E a partir da Constituição Federal e dessas leis orgânicas, que aí foi instituído o Sistema Único de Saúde, o SUS, Então, inspirado tanto na Constituição Federal quanto nas leis orgânicas, e aí ficou instituído, nasce então o Sistema Único de Saúde, que aí vai garantir, o direito de saúde integral para todos. O novo sistema de saúde no Brasil. O SUS deve desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação. O que até então, só tinha era aquele modelo assistencial. Então, a partir do Sistema Único de Saúde, as políticas públicas têm a obrigação de trazer tanto também essa assistência, a recuperação, mas também a promoção e proteção. E para tal, o Estado deve promover a interlocução e a interação de suas três esferas, independente dos interesses partidários e regionais, independente de qual seja a região, independente de lado partidário, e nessas três esferas, tanto de promoção, proteção e recuperação de saúde, como também municipal, estadual ou federal. Então, é de um sistema único para tudo e para todos, Para a implementação dessa política, definiram-se fundamentos básicos descritos por doutrinas e princípios, Como eu disse, eu ia estar falando desses fundamentos, E aqui está alguns desses fundamentos, essas doutrinas, princípios, do sistema de saúde. Então, as doutrinas seguem os principais preceitos constitucionais, que são universalidade, equidade e integralidade, que é claro, o sistema de saúde foi instituído e aí para que ele funcione precisa de alguns fundamentos, O da universalidade é que esse sistema de saúde ele seja garantia, para todos, que seja integral. A equidade é no sentido de não haver nenhum privilégio, E a integralidade
é uma assistência integral, não só voltada, né, para a saúde, mas entendendo que a saúde também ela engloba várias questões, né, então também de educação, de moradia, né, social, então trazendo essa integralidade também. Então universalidade, direito de todos, equidade, para que não haja privilégios, e a integralidade, né? Então, uma assistência integral na saúde. E outros princípios que são os princípios que regem para a organização do SUS, que é a resolubilidade, que aí é no sentido de que todo e qualquer problema de saúde, seja mínimo ou de máxima competência, precisa ser solucionado, resolvido também no Sistema Único de Saúde. De regionalização e hierarquização, né? Que aí é desde a atenção primária até a atenção terciária, né? Primária, secundária e terciária. Como vocês já devem, assim, no senso comum, conhecer, né? Existe vários setores aí, digamos assim, né, do Sistema Único de Saúde, como UPA, hospital, unidade básica de saúde, e isso vai seguir uma hierarquização, né? Eu não posso, se eu tô com um problema de saúde que não é urgente, então eu não vou para a UPA, que é urgência e emergência. Então eu posso buscar a unidade básica de saúde, que é um atendimento agendado. Então tem que haver essa hierarquização, que é o atendimento primário, secundário e terciário. A descentralização, né, que é a retribuição das responsabilidades. Então, até mesmo a nível ali de esferas políticas, públicas, de como vai ser direcionada essa responsabilização dos colaboradores ali na área da saúde. A participação da comunidade. Então, o SUS diz que para qualquer tomada de decisão e para que o SUS ele funcione, a população ela também precisa participar disso. Então, geralmente nos municípios tem os conselhos de saúde, e aí esses conselhos tem aqui de Santa Maria, por exemplo, né, que eu me lembre, tem agentes de saúde que é membro, né, secretário de saúde, uma pessoa que represente a sociedade, né, então eles montam, né, esse conselho de saúde, e nesse conselho de saúde precisa ter também uma participação social, uma representação social. Essa representante, por exemplo, do conselho de saúde, trazendo a nossa realidade, né, ela é da Morada do Sol, se eu não me engano, bairro aqui, né? Então tem que ter essa participação. Então tem agentes de saúde, tem outros profissionais, né, que pode estar participando dessas reuniões e votando para tomadas de decisões do município. E outro é a complementariedade do setor privado. E aí, então, quer dizer que o SUS, né, a política pública de saúde ali do município, tem essa autonomia também de estar contratando um serviço que é de uma clínica privada, por exemplo, gratuita para a população, por exemplo. Eu preciso fazer uma tomografia. E aí, no hospital público, né, da cidade, não faz esse exame. Mas aí eu posso ter esse vínculo com essa clínica que é particular, onde os pacientes eles vão ser direcionados para essa clínica, né? São encaminhados para lá, mas é um serviço gratuito. Então ali é uma parceria, né, entre as políticas públicas ali de saúde do município com algum atendimento, alguma consulta ou exames de uma clínica privada. Então tem esses princípios, traz essa autonomia também, né, para o município, a saúde do município.
O conceito ampliado de saúde proposto pela Constituição Federal, somado às formulações das doutrinas e dos princípios, resulta uma política abrangente que supera o modelo assistencialista, centrado na doença e na espera pela demanda espontânea. Então, o que acontecia, né? Quando não tinha um sistema único de saúde que se pensava também na prevenção. Então, era só aquela demanda espontânea. Tem um paciente ali que já está com a doença instalada, aí ele vai buscar o sistema de saúde. Mas, então, isso era chamado de um modelo assistencialista, né? E aí o SUS vai romper com esse modelo assistencialista em direção de um modelo de atenção integral à saúde, como eu disse lá no início daqueles 3 princípios, né? Promoção, tratamento e reabilitação, né? Também. As ações de promoção abrangem a educação em saúde, os cuidados nutricional, a adoção de estilo de vida mais saudável e os cuidados ambientais. O campo de proteção envolve as vacinações, os exames médicos e odontológicos preventivos, vigilância sanitária, epidemiológica, entre outros, né? E aí o SUS ele vai trazer várias ações, né? Vai promover várias ações que incluem essas, né? Desde de vacinas, quanto que é preventiva, né? Quanto a outros serviços mais assistencialistas mesmo, né? O modelo de atenção integral inclui também as ações tradicionais de recuperação da saúde, compostas pelo diagnóstico, tratamento de doença, se pela reabilitação nos diversos níveis de complexidade de atendimento, exames, terapias, interações, intervenções cirúrgicas e reinserção social, né? Então, são outros modelos aqui de atenção que juntando tudo é uma atenção integral, né? Que é o princípio mesmo do SUS. A consolidação do SUS envolve sérios desafios que demandam compromisso ético-político com o desenvolvimento global do país. As mudanças estruturais nos setores social e econômico e as estratégias em longo prazo que envolvam a educação. Desculpa, pessoal, tirei aqui que envolva educação, trabalho, lazer, habitação, acesso aos bens básicos de consumo e à saúde são essenciais à qualidade de vida e ao alcance da cidadania plena, né? Então, para que esse cidadão ele tenha essa cidadania plena, então precisa de todo esse conjunto, né, de intervenções, né? Então, desde lazer, habitação também, né? Introduzindo comportamentos mais saudáveis, então pensando em tudo isso. E as redes de serviço em saúde, então aí tem as redes de serviço, né? A começar pela atenção básica. Então, a atenção básica, eu vou estar citando alguns dos órgãos, por exemplo, né, que existem. Então, a atenção básica, ela é considerada a porta de entrada, como inclusive eu já até falei para vocês, e aí inclui as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, né? Aqui cita como o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mas hoje é como chamado as equipes multiprofissionais, né? Que aí essas equipes trabalham mais em cuidados paliativos, de encaminhamentos, cuidado domiciliar, educação, principalmente em educação e saúde, porque é mais preventivo, né? Porque é porta de entrada, é atenção, como o nome diz, é aquela atenção básica, né? O serviço especializado, que aí já origina de uma atenção mais de média complexidade. Então, são algumas unidades de saúde, como policlínicas, né? E a atenção especializada, que aí na atenção especializada já é de alta complexidade, né? Como hospitais e serviços mais complexos mesmo, né? Cirurgias, enfim.
e a rede de atenção à saúde mental. Então, até então, nós vimos aí essa evolução da saúde de modo geral, né, da política pública de modo geral, e aí agora trazendo mais para a rede de atenção à saúde mental. Muito do que tem aqui, né, nessa parte do texto, reforça o que nós estudamos também na disciplina de saúde mental, né, que nós vimos muito sobre isso. Foi no semestre passado, então acredito que esteja tudo muito fresco na cabeça de vocês aí, mas para reforçar, né, já que a gente está falando de saúde. Então, de 1978 a 1988, tiveram vários marcos importantes também para que a gente conseguisse evoluir também nas políticas públicas de saúde mental. Então, teve o Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, que foram quando aqueles trabalhadores se juntaram e fizeram aquelas manifestações levantando a bandeira de uma saúde sem manicômio, né? E aí foi quando também veio a luta antimanicomial do dia 18 de maio, que inclusive foi esse dia, através dessas manifestações, que aí ficou caracterizado pelo dia da luta antimanicomial, né? E também do CAPS. Então foi nesses 10 anos aí que houve toda essa evolução, né, na política pública de saúde mental, que foi instituído o CAPS, o primeiro CAPS em São Paulo, né? E a lei número 10.216, que aí teve a reforma psiquiátrica. Através da reforma psiquiátrica, aí foram instituídos os CAPS, né? Teve toda essa mudança. E traz alguns princípios fundamentais. O primeiro, a concepção de cidadão e de usuário de saúde como direitos e deveres, incluindo pacientes e usuários, né? Então vai ter esses direitos e deveres tanto do paciente, do usuário, né, quanto também das políticas públicas, e para o usuário e para a sua família. O segundo, a rede de serviço desde a atenção básica até os projetos sociais e culturais de reinserção, passando pelas unidades de atendimento, que aí tem algumas políticas também, né, de reinserção social dentro do próprio CAPS, né, a extensão desses programas. E o terceiro, além do poder médico psiquiátrico, incorporando psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, oficineiros, enfermeiros, que aí são outros profissionais que vêm compor essas equipes, né? Não mais naquele modelo só biomédico, mas vendo a importância desses outros profissionais para o tratamento, prevenção, tratamento, reinserção social desses usuários. Hoje a rede é composta por unidades de programas de atendimento tais como Hospital Geral, ambulatório médico especializado em psiquiatria, CAPS, residência terapêutica, UBS e etc. Então tem toda essa rede hoje, política pública, que vai atender a saúde mental, né? E trazendo as considerações finais desse capítulo, é inquestionável que mais pessoas têm acesso ao serviço de saúde. Lembrando, se a gente for lembrar aí de toda a evolução da saúde mental, vamos lembrar aí das outras aulas, né, lá de saúde, da disciplina de saúde mental. Então, trazendo toda essa evolução, é como diz aqui esse parágrafo, né? Então, é inquestionável que as pessoas tenham acesso ao serviço de saúde, que as ações oferecidas são mais humanizadas e integradoras e que chegam mais precocemente às famílias. Então, esses atendimentos antes, né, eram mais elitizados, né, não eram humanizados, eram superlotados, um alto índice assim de morte, de suicídio nos manicômios, né? Então é inquestionável essa evolução, né? E como hoje o acesso é melhor e até mais facilitado para a saúde mental, né?